Amém, queridos? Vamos lá para o quarto tópico. Precisamos viver o que pregamos, principalmente líderes, principalmente pastores. O mundo espera, como eu já falei nesse instante, a diferença de nós. E se nós como igreja falamos e não vivemos, o que é que as pessoas aí fora vão pensar? Entendeu? Muitas das vezes, amados, as pessoas conseguem pegar exemplos de nós cristãos, mas não é bom esse exemplo não, os maus exemplos. Eles ficam observando e quando nós erramos, ali fulano, cristão, fulano, pastor. Precisamos entender que precisamos viver o que pregamos. Amados, vá lá para o versículo 6, 7 e 8. Versículo 6, 7 e 8, que diz assim: e o que instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa enganar-se, porque tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É muito interessante, amados, que a morte que Ananias e Safira sofreu não foi simplesmente porque eles deixou de dar aquele dízimo, aquela oferta. Não foi por isso. Foi simplesmente pela mentira. Porque se eu digo que eu sou cristão, se eu digo eu vou agir de acordo com o meu pastor, com o que rege a regra da igreja, com o que eu dei a minha palavra, se eu deixo de agir pela palavra que eu dei, eu vou entrar em pecado. E a Bíblia é bem clara que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Quando Ananias e Safira chegam diante dos apóstolos, a primeira pergunta é: vendeu por tal preço aquela herdade? Sim, porque qual foi a palavra do homem de Deus falou? Se você tivesse vendido, não era seu? Não estava no seu poder? Se não tivesse vendido, também não era seu? Mas a mentira leva aquele casal a morrer. Leva aquele casal a pagar um preço altíssimo. Primeiro na carne, porque morreu. E segundo, querido, a Bíblia fala que nos céus não entra mentiroso. Então precisamos agir pela verdade, ser verdadeiro. Precisamos viver o que prega. Quantas pessoas aí tá vivendo o que não prega? Fala uma coisa e age de outra. No momento mais que o irmão mais precisa, eu não posso comprar um gás, eu não posso comprar um remédio, eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Que igreja somos nós dessa forma? Por isso, precisamos rever os nossos conceitos como igreja. Precisamos agir. Precisamos nos comportar de maneira diferente. Todos têm problemas. Todos têm situação. Muita gente está aí com aflição na alma. E a igreja que não pode fechar. Todos os dias a igreja está aberta lá. 5 horas da manhã. Temos as nossas precauções. Mas se nós como igreja fechamos, os hospitais estão abertos. E os hospitais espirituais? E as igrejas? Cadê os pastores? Nós somos os psicólogos da alma. Quantas pessoas precisam de uma palavra de Deus através da minha vida, através da sua vida? Por isso, amados, nós como os líderes precisamos agir, nos comportar de maneira diferente. Quinto, não deixar de fazer o bem. Como eu já falei logo aí na frente, aquele que deixa de fazer o bem, ele está cometendo pecado. Se você pode fazer e não faz, está cometendo pecado. Tem uma pessoa, querido, que eu admirei muito quando ela estava viva. E até hoje nós somos beneficiados pela obra dela. O amor que a irmã Dulce teve foi um amor extraordinário. Todo cristão deveria ter o amor que aquela mulher teve. Não idolatrar, não fazer o que lá no Salmo 115 fala, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Não fazer a parte da idolatria, mas a parte do amor, a parte de se dedicar, de se doar. Aquela mulher foi extraordinária, querido. E até hoje, depois dela morta,
a obra que ela deixou serve como exemplo para muita gente. Então, amados, eu não posso deixar de fazer o bem. Vai lá para o versículo 9 e versículo 10, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifará, se não havermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Fazer o bem a todos. Às vezes tem alguém que está aí na tua porta precisando da tua ajuda, e você precisa, como cristão, fazer o bem. Glória a Deus. Queridos, muitas das vezes passamos por decepção, e às vezes a gente não quer nem ajudar, entendeu? E o cristão, como eu já falei várias vezes, precisa agir de maneira diferente, porque o ímpio, muitas das vezes, ele busca em nós uma referência de perfeição. Sabemos que nenhum de nós é perfeito, mas o modelo de fazer o correto é o cristão. O ímpio vai esperar do cristão o fazer o correto, querido. E quando você faz algo, principalmente para quem fez alguma coisa contra você, a Bíblia diz que é como se fosse brasas vivas sobre os seus seios. Entende, amado? Vamos para o 6º tópico. A sua escolha requer pagar um preço. Eu sou cristão, é mil maravilha, é um mar de rosa. Não. A sua escolha, a minha escolha, a nossa escolha, existe pagar um preço. O que foi que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso não está falando de gêneros, se a pessoa é homossexual, se a pessoa é A, B ou C. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você precisa negar a sua natureza. Tome a sua cruz e venha após mim. A minha pergunta é: que preço você quer pagar? O preço da desobediência? O preço do pecado? Ou o preço de estar em Cristo Jesus? Vai lá para o seu versículo 12 e 13. Versículo 12 diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obriga a circuncisar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Interessante, né? E aí eu lembro-me de uma diaconisa que ela disse: Deus tocou no meu coração que até a minha maquiagem Deus tirou de mim. Porque muitas das vezes, querido, quantas mulheres de Deus passam aquele batom dizendo me beija, me deseja? Quantas pessoas querem se aparecer? E quem tem que aparecer na minha vida e na tua vida, amado, tem que ser Deus, tem que ser a obra de Deus, tem que ser o amor de Deus. A Bíblia diz: se uma mão faz, a outra não precisa saber. E muitas das vezes, cuidado com os elogios. O que derrubou Satanás foi ele se vangloriar. Satanás era ministro de Deus. A glória chegava lá e ele quando Deus queria medir a perfeição, Deus olhava para Lúcifer, que significa luz e fé, significava luz e fé. Então tudo de bom, tudo de perfeito se media em Lúcifer, luz e fé. E ele começou a ver a glória, começou a ver as coisas. Se eu botar o meu trono acima do de Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele cai. Por quê? Porque, amados, muita gente quer servir a Deus. Quantas pessoas querem ser pastor? Quantas pessoas querem abrir igreja? Quantas pessoas querem? Porque eu vi um levita fazendo tal louvor. Quantas pessoas querem, mas não quer pagar o preço? Quantas pessoas que nem jejua mais? Quantas pessoas que não ora? Quantas pessoas que não lê a Bíblia? Mas eu quero mudança de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus. Mas você não se esforça e não paga o preço para estar em santidade. Porque o que vai me manter em santidade, o que vai manter você em santidade é a leitura da palavra de Deus. É como eu tenho sempre falado, é o fazer a diferença. Eu quero de Deus, mas eu não quero pagar preço, amado. Talvez
o maior preço que Jacó pagou de ter a coxa deslocada foi pouco, porque a Bíblia vai dizer que Jacó luta como príncipe diante de Deus e sai com a vida dele transformada. Sabe por que você não tem tido vitória? Porque você quer vitória, mas não quer pagar o preço para ter a vitória. Tudo na vida há um preço. Aí a minha pergunta para você refletir: e que preço você quer pagar? Porque tem gente agora pagando o preço do pecado, tem gente agora no mundo das drogas, tem gente agora desesperado dentro de casa, tem gente desesperado no álcool, no alcoolismo, na cocaína, tem gente pagando um alto preço. A Bíblia é bem clara que existe um preço a pagar, existe um preço para você se santificar, existe um preço para você casar. As pessoas querem casar, mas não querem pagar preço. Amém, queridos? 7º tópico: precisamos ser uma nova criatura e andar conforme o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia diz. Vai lá para o seu versículo 14 a 18 para a gente concluir. Versículo 14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, mas não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o que uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. Queridos, ele fala bem forte. Paulo ele vem falar para o Gálatas algo muito forte, que olha o que diz aí no versículo 15, na sua última parte: mas sim o ser uma nova criatura. Então, quando eu tenho esse entendimento que eu preciso agir, me comportar de maneira diferente, o mundo vai ter propostas, e propostas para te derrubar. O mundo sempre vai querer ditar a regra na tua vida. A briga vai ser constante entre o seu eu, entre a sua natureza humana pecaminosa, entre o mundo, entre fazer as coisas do mundo e fazer as coisas de Deus. Essa briga é constante. E quando eu entendo que o mundo tem problemas, que dentro da igreja também tem problemas, mas que eu tenho que ter atitude e agir de maneira diferente, eu vou agir e me comportar de maneira diferente. Conclusão: ajudar o próximo, nos preocupar, viver e demonstrar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, fazer a diferença, mesmo no mundo em meio a caos. Não me desesperar. Queridos, eu preciso ter fé, ter esperança, ter amor. Como diz lá em 1 Coríntios 13, a esperança, o amor, a fé, ela precisa estar dentro de mim e de você, porque o mundo espera uma atitude minha e sua. E para concluir, um dia um prefeito chegou para um grupo de pastores e disse: a cidade aumentou o índice de criminalidade e a culpa é de vocês. E todos se assustaram e disse: minha? Porque, querido, onde há luz, as coisas precisam mudar. Claro que ele também tinha a culpa dele, mas se tem igrejas, se tem pastores, se tem homens e mulheres de Deus, precisa ser diferente. O ambiente precisa ser diferente. Muitas das vezes, querida, a culpa de muitas coisas está acontecendo no mundo. Claro que é cumprimento da palavra. Tudo isso vai acontecer. Mas muitas das vezes, a culpa de estar acontecendo algo na tua rua, na tua casa, na tua cidade, a culpa é minha. Eu como igreja, você como igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tá bom, queridos? Eu vou estar ouvindo mais um louvor e vamos